Meus amigos, esse é um daqueles momentos em que a ficção é superada pela realidade. Nós ouvíamos no passado, um tanto assustados, que chegaria o dia em que o homem receberia um chip, lhe seria implantado um chip, ou seja, um chip dentro do ser humano. Velhos tempos aqueles. Hoje, a ciência anunciou que colocou o ser humano dentro de um chip. A história começa em Israel. Cientistas israelenses e cientistas americanos de Harvard descobriram uma forma de transformar os órgãos humanos em chips. Sim, uma espécie de microchip, não exatamente como esses que nós imaginamos estarem aqui nos nossos computadores e celulares, mas uma forma diferente de chip. A forma é a seguinte: cientistas isolam células específicas do corpo humano, como célula do fígado, célula do coração, do rim, dos pulmões e assim por diante. Cada célula isolada é colocada dentro de um cartucho de plástico. Claro, estamos falando de nanocartuchos de plástico. Mas, enfim, são encapsuladas e, depois de encapsuladas, ligadas entre si, formando o conjunto dos órgãos humanos. Sim, inclusive os órgãos são ligados também a uma central de inteligência, ou seja, o cérebro o próprio cérebro foi encapsulado. Sendo assim, no conjunto, temos um ser humano dentro de um chip. E para que tudo isso? Bem, os cientistas também descobriram uma forma de fazer com que esses órgãos continuem trabalhando. E o motivo, a razão para isso, é testar novos medicamentos. Este corpo humano que virou um chip ingere, ou melhor, é administrado medicamentos que serão em teste, que futuramente poderão vir a fornecer o mercado internacional dos fármacos. O medicamento é testado neste ser humano, digamos, chipado. Se aprovado, entra no mercado. Isso quer dizer o seguinte: foi também o tempo, ou está com os dias contados, o tempo de testar medicamentos em cobaias, como ratos, por exemplo. Porque, segundo os cientistas, muitos medicamentos que dão certo em cobaias não dão certo no ser humano. E a razão por que fizeram ou refizeram um ser humano dentro de um chip, num primeiro momento, é essa. A reação, o estudo da reação de determinados medicamentos para os seres humanos. A ciência criou um ser humano dentro de um microchip. Bem-vindos ao futuro, ele já chegou. A matéria foi dada com destaque no Times of Israel, que diz que cientistas de Tel Aviv, da Universidade de Harvard, criaram e vincularam 9 órgãos em um chip, incluindo cérebro, coração e fígado, abrindo caminho para o desenvolvimento personalizado de medicamentos. No que parece ser algo vindo direto da ficção científica, pesquisadores israelenses e norte-americanos dizem que criaram 9 mini-órgãos humanos em um chip diferente que abrirão o caminho para os pesquisadores testarem drogas como se fossem humanos, ou drogas diretamente nos humanos, porém um humano chipado. Ou melhor, um chip humanizado. Não apenas isso, os pesquisadores também conseguiram conectar os 9 órgãos em um chip que eles desenvolveram, incluindo um cérebro e um coração, um fígado, o que chamaram de mini-humano em um chip.
Dois novos estudos de pesquisadores da Universidade de Tel Aviv e da Universidade de Harvard falaram sobre o assunto. Disseram que este tema foi publicado na revista Nature Biomedical Engineering na segunda-feira. Desculpem a tradução. Os órgãos em um chip foram desenvolvidos pela primeira vez em 2010 na Universidade de Harvard. Em seguida, os cientistas pegaram células de um órgão humano específico, o coração, fígado, rim, etc., pulmão, e usaram técnicas de engenharia de tecidos para colocá-las em um cartucho de plástico, o chamado chip. Apesar do termo chip, que geralmente se refere a microchip, nenhuma peça de computador está envolvida aqui, mas está envolvida uma alta tecnologia que interconecta esses cartuchos, ou melhor, essas células humanas, e também que a fazem funcionar durante toda a fase do teste. E aí, é claro, a explicação carece, ou melhor, a compreensão carece de explicação. Como é possível que essas células continuem vivendo, por assim dizer? E isso, claro, não é anunciado exatamente neste tipo de reportagem. Ao desenvolver ao desenvolver medicamentos, os pesquisadores experimentam o primeiro em roedores e somente depois, se bem-sucedidas, em humanos. Mas cerca de 60% a 90% das drogas que são bem-sucedidas em roedores falham em humanos, explicou Maus, o coautor dos estudos. Isso torna o processo de desenvolvimento de medicamentos muito longo e caro, disse ele. O ideal seria cortar o estágio do roedor e fazer o teste humano diretamente, ou fazer o teste diretamente no humano, para obter resultados mais rápidos. Isso, é claro, é impossível. É impossível porque não é permitido o teste diretamente no humano. Porém, num humano, numa célula, ou melhor, num chip humanizado, evidente, ou num circuito de chips, evidente que a história pode ser um pouco diferente. Claro que aí entrarão certamente discussões filosóficas e bastante pesadas, mas pelo sim, pelo não, não se pode dizer que aquele circuito é um ser humano, embora funcione como um. Inclusive a célula células do cérebro estão lá também. Aí, para a discussão filosófica, é evidente que a questão do pensamento terá que ser colocada. Pensamento, sentimento, emoções e tudo mais. Será que aquele circuito teria a capacidade de pensar? Bem, disso também podemos ir para mais um passo da ficção. E se de fato a ciência está dando aqui digamos, as primeiras pinceladas num computador humanizado, num gigantesco computador que no fundo é um ser humano. Questões para a filosofia, questões para a ética. O fato, meus amigos, é que o futuro chegou. Em tempos de coronavírus, há também o homem, o chip humanizado. Quem diria que veríamos tudo isso tão rapidamente? Vou deixar aqui no link a descrição da matéria, porque vale a pena conferir. É muito interessante. Eu, por exemplo, não consegui dar conta de uma série de elementos que aparecem no texto, são bastante complicados. Mas é para pensar. Um computador humanizado. Pode-se já pensar nisso, sim. Até depois.